Ô, seu gordo, sabe, bom, sou eu o gordo, né? Não, não sou eu, não. Eu estou trazendo aqui um amigo de longa data, que inclusive corta o meu cabelo e que eu chamava ele de gordo. Não, de monstro. Ele era enorme. Como é que vai você? Tudo bem? Lucas, Prazer, seu Mário. prazer Muito em bom vê-lo. poder estar Muito aqui. obrigado Eu de que estar aqui. agradeço. Tá Eu que bom? agradeço. E é verdade, né? Passar daquela estado para esse estado é uma transformação de vida. Eu me olhava, me sentia mesmo uma pessoa assim, bem difícil de se ver. Mas hoje, Bem difícil de ver, não, um monstro. um monstro. Mas agora com um novo visual, uma nova performance, uma nova mentalidade e podendo ter esse espaço com essa oportunidade, com esse programa maravilhoso, tendo a oportunidade de incentivar as pessoas a mudarem de vida. Bariátrica é uma mudança de vida. Bariátrica é uma mudança de vida, é uma mudança mental e também espiritual. Sabe por que espiritual? Porque eu acredito que não tem como você ter uma vida espiritual se você não tiver um equilíbrio na sua vida. Perfeito. E quando eu demorei para entender isso. Mas todo gordo demora. Inventa 1.380 desculpas. Mas sabe por que a gente inventa essas desculpas? Porque comer é gostoso. É uma delícia. Que coisa mais gostosa de comer uma lasanha. Só que você não come um pedacinho, você come a lasanha inteira. É muito bom. É muito É bom, muito né? bom. Só que são escolhas. E muitas das vezes, quando você chega nesse estado, é um processo. Então, ninguém nasce obeso. Sim. Ninguém acorda gordo, né? O gordo, ele tem uma mentalidade, e eu creio que todos que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento, ele todos os dias ele acorda com uma vontade de mudança. Sim. Uma vontade de transformação. Sim. Então, ele tenta fazer essa mudança mental, até comportamental, só que ele encontra um obstáculo. E esse obstáculo, as pessoas olham, vamos dizer, isso aí é preguiça, isso aí ele não tem força de vontade, só que eles não entendem que o obeso, ele passa por um período de inflamação. E essa inflamação afeta a questão física, mental e espiritual, aonde eu quero abordar esse tema também. Muito bem, garoto. Você está falando muito bem. Você é uma pessoa que fala bem, você é uma pessoa preparada. Eu gosto muito de conversar com você. E você, depois que você perdeu seus 80 e tantos quilos, você está mais sorridente, está mais simpático. Muito obrigado. Você era um gordo chato. Você era um gordo que procurava o seu caminho, mas sempre não encontrava o seu caminho, não é verdade? Mas eu vi você, essa mudança, eu sou testemunha da sua mudança. Acompanhei quando você foi para a cirurgia, eu fui informado pelos teus irmãos, né? O Alan e o Tiago, Isso. de quem eu sou cliente, excelente área de segurança, máxima segurança. Os caras são bons. E também eu, como seu cliente, corte de cabelo, teve uma época que eu deixei de ir, porque você estava muito chato. Eu acabei cortando o cabelo em outro lugar, mas quando eu soube que você ia para uma bariátrica, eu voltei porque eu queria ter o prazer de xingar você. E xinga mesmo. Xingo mesmo, tá certo? Mas todo esse processo eu acompanhei, as suas dores, as suas preocupações, os seus momentos mais angustiantes, tá certo? Eu vi isso. E eu tive o prazer de acompanhar e ver que você hoje está você está com 4 quilos menos do que eu. É uma sacanagem isso. É uma sacanagem. Lembra quando você chegava e você falava assim, quando você ficar assim, você tá melhorando, Lucas.
E hoje eu passei. Você passou. Isso é uma sacanagem. Quem é o Mas monstro agora? o monstro agora sou eu, né? Então, Tá bonitão. produção, me sacanear, produção, assim não. Cara, que felicidade é ver você, alegre, com um detalhe. Mulher e gordo, você tem que entender todos os aspectos da vida de um gordo. E a hora que ele toma uma atitude dessa, você é o apoio desse gordo. E aí ela recuperou um homem bonito, um homem simpático, e ela continua firme com você. Meu Deus. Você falando de apoio, eu não posso deixar de agradecer algumas pessoas, né? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer a mulher da minha vida, né? E a qual ela exerce também uma posição junto comigo, de sermos servos das pessoas a qual está do nosso lado, independente de placa religiosa ou algo do tipo, que é a pastora Fabiana Franco, né? É uma mulher que me apoiou demais, me apoia, e aonde eu estou junto com ela. Aonde não cabe ela, não me cabe, né? E também não posso deixar de agradecer ao meu pai, a minha Perfeito. mãe. Meu pai, que a minha mãe é minha vida, são meu tudo, amo eles de paixão, tenho um carinho enorme por eles. E também, quando você falou dos meus irmãos, né? É um carinho assim muito grande. Hoje, eu creio que o Alan ele está com 36 anos. Acho que é 30. Não, 36 estou eu. O Alan está com 40 e poucos anos. Sim. Em 40 e poucos anos, nós temos uma irmandade. O meu pai conseguiu conduzir, e você sabe como o pai é, e um amor, um carinho, um respeito. Nesse tempo todo, nós nunca brigamos, nunca discutimos, nós vivemos em um lar abençoado. Que bênção. E isso para mim é uma coisa assim maravilhosa. Então, essas pessoas eu tenho que agradecer, e também não posso deixar de agradecer, né, acima de tudo, Deus, né? Talvez você não saiba, acho que eu não contei essa história para você. No dia que eu fui fazer a minha bariátrica, então a gente fica muito assustado com, Claro. com todo o processo. A gente olha e fala assim, e agora? E interessante, isso aqui é importante as pessoas entenderem por quê. Quem vai fazer a bariátrica, a pergunta que ela fica na mente dela, isso é um travamento. Ela fala assim, se eu fizer a bariátrica, e se eu tiver vontade de comer? Porque antes eu ia num rodízio de pizza. Quantos pedaços de pizza você acha que eu comia? Eu não tenho ideia. Chuta. Mas no mínimo uma pizza inteira. Eu comia 48 pedaços de pizza. 48 pedaços de pizza. 48. Eu consigo comer 2, 3. 48 pedaços de pizza. Eu vou contar um pouquinho para você como que era o meu café da manhã. Sim. Eu comia de 4 a 5 pãezinhos café da manhã, meio pacote de bolacha de água e sal, mais umas 2 bolachinhas para não engordar de água daquela doce, né? E uns 3, 4 copos de leite com Toddy, com Nescau. Aí ia trabalhar, passava ali já numa padaria, passava para comer um salgadinho, porque todo gordinho gosta de coxinha. Se gordinho não gostar de coxinha, tá com problema de fabricação. Perfeito. E a vida era isso, né? Então, quando você faz a bariátrica, você fala assim, mas e quando eu tiver vontade de comer? E quando eu quiser comer, eu não poder comer? E isso foi um dos primeiros obstáculos que você passa na verdade, no terceiro dia da cirurgia. Porque quando você faz a cirurgia, você tem que fazer um pré-jejum e um jejum após a cirurgia. Então, quando chega aquele copinho de água, aquele copinho de água de coco, você fala assim, que porcaria que eu fiz na minha vida. Ali eu pensei, e agora? O que vai ser da minha vida? Por que eu fiz isso? O médico, no terceiro dia, olhou para mim, e era uma coisa que eu orava muito, pedindo muito para Deus, porque quem não me conhece, quando você falou que eu era uma pessoa mal-humorada, uma pessoa entristecida, e eu passava por tudo isso mesmo. Por quê? Eu tinha síndrome do pânico, eu tinha depressão, eu tinha ansiedade, eu tinha colesterol, diabetes, eu tinha gordura no fígado, eu tinha tudo que uma pessoa podia ter. E não é que a minha cabeça era ruim, não.
A minha cabeça era boa, eu venho de um lar abençoado, eu venho de uma estrutura familiar boa. Porque às vezes as pessoas podem dar desculpa, eu sou assim porque o meu pai era aquilo, eu sou assim porque a minha mãe fazia isso. Por isso que eu escolhi essa vida. Não, a vida nossa nós temos escolha. E diante dessa escolha, eu escolhi a facilidade. E por não entender, muitas das vezes, o meu sentimento, as minhas emoções, e não aplicar, porque o conhecimento você tem na sua casa. Não tem um verso na palavra de Deus que diz assim, ensina o teu filho o caminho que deve andar, Perfeito. E quando ele crescer jamais se desviará dele? Perfeito. O minha mãe com meu pai sempre nos ensinou que nós deveríamos ter uma qualidade, uma saúde boa, uma saúde perfeita. Minha mãe sempre incentivou esporte, minha mãe sempre incentivou a gente a fazer natação, o pai sempre incentivou a gente a praticar futebol, jogar, participar com a turminha. Só que, devido a nós termos escolhas erradas, uma semeadura errada, ninguém nunca pensa em comer e vai falar assim, olha, amanhã eu vou estar obeso. Você come. Come. Porque é gostoso. É muito bom. É que nem a gente falou no começo do início desse programa. É uma delícia. Você pega aquela lasanha de 3 queijos, você fala, meu Deus, que coisa mais saborosa. Só que aí, quando você vai ver, o seu corpo está em inflamação. Uma inflamação na mente, uma inflamação no corpo e uma inflamação no seu espiritual. Dentro dessa questão, quando eu fiz a cirurgia, o meu sonho, lembra que eu falei para você que eu tinha um sonho? Eu tomava 14 remédios por dia. 14 remédios por dia. A minha pressão era 18/20. Eu fui parar no hospital, o pai com a mãe nem sabe. Agora eles vão ficar sabendo. Eu fui parar no hospital 3 vezes com ataque cardíaco. O coração batendo a 150, 160, né? E são coisas que o filho nunca vai contar com o pai, com a mãe, né? É verdade. O seu pai tem aquele salão de corte de cabelo masculino, né? Há 30 e poucos anos, não é isso? Há 36 anos. E o Frank é um colecionador de ímãs de geladeira. Verdade. E ele agora estava montando lá, pensando como vai montar para colocar mais. É muito interessante. E o Frank, apesar de bravo com vocês, ele é simpático com todo mundo. Sim. Né? É muito interessante a gente... Então, Frank, você corta cabelo. Além disso, você também é pastor. E está levando uma vida também de seriedade. Você não é aquele pastor que é o colheitador de grana. Você faz isso com muito amor. E eu vejo coisas que você faz de uma forma bem inteligente e boa. Mas, já que você fez a bariátrica e perdeu tudo isso, acabou de ganhar uma pizza da 9 de julho. Eita, tá glória! Certo? Eita, glória! Essa pizza você ganhou de mussarela. Eu vou certo? querer, eu vou querer. É claro que vai, porque Claro. agora você vai comer comedidamente. Puxa tá vida, certo? que beleza. Então você vai lá e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Com toda A certeza. sua experiência deve servir para as pessoas. E essa experiência é muito interessante, porque eu passei por essas fases, né? Eu era magrão até os 39 anos de idade, e eu passei por um descasamento, eu substituí por comida, e depois sempre foi uma luta para combater tudo isso. E eu não tive coragem de fazer uma bariátrica há 10 anos atrás. Você é corajoso, tá certo? Eu tenho que admitir. Mas, nunca se sabe o momento e a hora. Está nos propósitos aí de Deus. Mas você tem uma coisa que foi impressionante. Você é outro homem. É como se você fosse salvo por Jesus Cristo e virou, né, outro homem, que morre para o mundo e vive para Cristo. Você é um exemplo para as pessoas que precisam se cuidar mais. É um exemplo. Eu fico muito feliz de você ter tido esse êxito, muito feliz mesmo. É o seguinte, você conhece a BCC? Conheço. Um trabalho divino. E a BCC faz perucas para os pacientes de câncer. Que legal. E o bacana, e tudo é de graça. E o bacana é que eu sei que você tem um propósito para fazer próteses capilares, e se especializou nisso,
para ajudar crianças queimadas, crianças com câncer, e você está se predispondo a isso. Com certeza. E eu comentando isso com a Rita Vale, ela mandou para você um calendário, que é um calendário maravilhoso, ressignificando vidas. Você ressignificou a sua vida. A sua mudança como ser humano foi importante. Acabou de ganhar um calendário. Rita, obrigado. Um beijo no seu coração. Tenho certeza que isso aqui vai ficar lá na minha bancada, podendo atender o pessoal e vendo esse projeto e divulgando mais esse divulgando mais, né? Olha, outra coisa que é impressionante, né? Eu sou amigo do seu pai, dos seus irmãos, e eu tenho uma amizade da gente brincar muito, eles quando me atendem, é uma coisa gostosa. Mas o mais gostoso de tudo, cara, é saber que você é um vencedor. Quando você falou que eu sou forte e que eu tive coragem, eu quero colocar uma vírgula aí. Por quê? Então, antes de você fazer isso, você vai olhar para aquela câmera e falar dessa vírgula e vai se despedir das pessoas. E antes disso, eu vou dar também um livro de poesias muito contundente que você vai ler com carinho e depois passe para alguém, tá certo? Legal. Você vai gostar. Mas fale ali naquela câmera. Pessoal, quando o seu Mário, o meu amigo Mário, ele falou que eu era forte, eu falei para ele, para tudo! Na verdade, eu não fui forte. A grande verdade é que quem faz a bariátrica, ele faz a bariátrica por uma escolha, por uma decisão, a qual ele está passando entre a vida ou a morte. E foi neste momento em que eu pedi muita força para Deus, para que Deus pudesse mudar a minha história. E conclusão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Muito bem. Papo d'Oro, superação, saúde, desprendimento, isso é Papo d'Oro. Até o próximo programa.